Esta é a história da evolução geológica do sul da planície costeira do Rio Grande do Sul. Localizada no extremo sul do Brasil, na região entre as cidades do Chuí, Pelotas e Rio Grande. Nela, mudanças climáticas e ciclos de variação do nível do mar são protagonistas, personagens principais responsáveis pela criação da paisagem. Estes ciclos podem ser acompanhados na linha do tempo, que registra as elevações e quedas do nível do mar nos últimos 320 mil anos. Naquele tempo, o nível do mar estava mais elevado e a região era dominada pelo oceano, que chegava até a borda das terras mais altas. Leques aluviais e costeiros, além de praias e ilhas, como a da área onde está localizado o Forte São Miguel, faziam parte dessa paisagem. Após esse período, o planeta começou a resfriar, fazendo o nível do mar cair. Como consequência, a linha de costa se deslocou no sentido da região ocupada pelo oceano. Há pouco mais de 250 mil anos, o mar chegou ao seu nível mais baixo, e a região se tornou uma extensa planície recortada por rios. Após o auge do rebaixamento, o planeta voltou a aquecer, fazendo o nível do mar subir novamente. Com isso, o sistema de lagunas e barreiras costeiras mais antigo da região, o Sistema 2, se desenvolveu. Há aproximadamente 240 mil anos, estima-se que o nível do mar tenha chegado a pelo menos 9 metros acima do atual. A região foi novamente afogada, sendo dominada pelo oceano e por ilhas barreiras. Essas ilhas barreiras isolaram um grande corpo d'água que deu origem à Lagoa Mirim. As cidades do Chuí e de Santa Vitória do Palmar estão situadas no sul de uma das ilhas barreiras. Após esse grande afogamento, o planeta começou a resfriar novamente e a linha de costa voltou a se deslocar no sentido do oceano. De forma semelhante, o interior do sistema lagunar foi sendo preenchido, com pontais arenosos se desenvolvendo e diminuindo a área alagada. Conforme o nível do mar foi baixando, a área lagunar foi ocupada por rios e a linha de costa se deslocando no sentido do oceano. Há aproximadamente 150 mil anos, a região, que foi predominantemente submersa, mais uma vez se tornou uma grande planície. Passado o auge do período glacial, o planeta voltou a esquentar. As geleiras voltaram a derreter e o nível do mar subiu novamente. Mais uma vez, a região foi sendo afogada. A paisagem era composta por grandes lagunas, estuários e barreiras costeiras, conhecidos como Sistema ou Sequência 3. Em torno de 120 mil anos atrás, o nível do mar chegou a aproximadamente 8 metros acima do atual. É por isso que as praias formadas na época estão mais elevadas do que as praias de hoje. Mas a história não parou por aí. Como vocês já podem perceber, a linha de costa voltou a se deslocar no sentido do oceano. Esse deslocamento pode ser controlado pela queda do nível do mar, mas não só. Em alguns lugares, ele pode acontecer pela chegada de muito sedimento, fazendo a costa engordar mesmo com o mar em elevação. Por outro lado, locais com pouca chegada de sedimento podem ser erodidos mesmo com o nível do mar em queda, fazendo a linha de costa se deslocar no sentido do continente. É por isso que nem toda praia é igual. Alguns setores podem estar em erosão, ao mesmo tempo que outros podem estar em acreção, ou seja, com a praia engordando e se deslocando mar adentro. Quando ocorre a combinação de abundância de sedimentos com o rebaixamento do nível do mar, a região é dominada por uma planície formada por lagos, rios e praias, que migram no sentido do oceano, até se transformar outra vez em uma planície emersa. Certamente, esse processo não foi linear, ou seja, pulsos de subida e de descida do nível do mar aconteceram durante a formação da paisagem. Além disso, variações climáticas também exercem muita influência sobre as características dos ambientes, que se modificam ao longo do tempo. Nesse ciclo, o nível do mar chegou a 120 metros abaixo do atual há cerca de 18 mil anos. E então, mais uma vez, o nível do mar voltou a subir. Como consequência, as áreas mais baixas foram novamente afogadas. As áreas afogadas formaram estuários e lagoas, sendo este o processo que originou a Lagoa Mangueira e o Banhado do Taim. O nível do mar atingiu seu máximo há aproximadamente 6 mil anos, chegando entre 2 e 3 metros acima do atual na região.
Antes de chegar ao máximo, a subida do nível do mar ocorre de forma mais lenta. Isso faz com que as regiões que têm abundância de sedimentos já comecem a se deslocar no sentido do oceano. Foi o que aconteceu entre a atual área do Banhado do Taim e a saída da Lagoa dos Patos, no nordeste dessa região. Já ao sul do Banhado do Taim, ainda hoje, a linha de costa está se movendo no sentido do continente, o que é evidenciado pela erosão nas praias do Hermenegildo e da Barra do Chuí. As variações do nível do mar, combinadas com as oscilações do clima e com a dinâmica costeira, distribuem os sedimentos na costa, formando uma paisagem dinâmica. Os ambientes que compõem essa paisagem estão sujeitos aos efeitos de mudanças nos fatores que os influenciam, incluindo a presença da vida, incluindo a nossa presença. Por isso, é fundamental conhecer essa história, entender os processos envolvidos na evolução dos ambientes e como as nossas atividades interagem com esses processos. Só assim, poderemos agir com consciência, considerando as consequências das nossas ações sobre o meio em que vivemos e do qual dependemos para sobreviver. Reveja agora como a região se transformou nos últimos 320 mil anos, um tempo muito curto para a geologia, um tempo imenso para nós.